presença também do secretário de São Vicente, que gentilmente está atendendo ao nosso pedido, o Emerson dos Santos, secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária de São Vicente. Emerson, boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado. Boa tarde, telespectador de Santa Cecília. Parabenizar aí o seu programa e os convidados. Ao Vanderlei. Emerson, nós temos aqui uma foto de uma das audiências do plano orçamentário de São Vicente que foi debatido, e eu recebi aqui também, fiquei muito feliz, né? A gente buscou na internet, tem muita informação sobre as decisões da população e que agora vão ser encaminhadas à Câmara, se eu achar o meu release, né, Vanderlei, que eu estou procurando aqui, são propostas que vão ser encaminhadas à Câmara. Aí tem uma das fotos de uma das audiências, né, o que marcou muito esse debate em São Vicente, a discussão do que a população, como a população quer utilizar o orçamento, né? Isso, nós avançamos bastante, viu, Augusto, porque esse ano a gente realizou 2 momentos de audiência, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Essa do segundo semestre foi votado as propostas. Nós separamos 6 milhões de reais para ser aplicado na cidade, dividido nas 13 regiões administrativas que nós criamos, né? E foi até publicado agora as propostas que foram aprovadas. Em cada região foi apresentadas suas prioridades e as propostas concretas. Então, ela foi encaminhada à Câmara Municipal, deverá ser votada, apreciada e votada até o final do ano, né? E a Câmara já tem o compromisso de que as propostas que a população votou e elegeu, a Câmara estará aprovando elas, né? E a gente poderá estar executando a partir do ano que vem. A população vai cobrar, né? Claro. Porque é natural que as pessoas querem decidir um dinheiro que é da própria população e poder indicar nas áreas dos seus bairros onde acha que deve melhor ser utilizado esses recursos, né? Não, sem dúvida, que assim, tem um aspecto pedagógico muito importante, porque esse exercício de cidadania, esse ano eles votaram, né, participaram das audiências, tiveram oportunidade de manifestação, de crítica, de propostas, enfim. O ano que vem vai ser o momento do acompanhamento da execução das propostas, que é um outro exercício diferenciado, né? Então, essas propostas que foram aprovadas têm um conselho formado por representantes da comunidade, que foram eleitos por eles mesmos, pela comunidade, que acompanharão a execução, né? Então, no final do ano, aprovando na Câmara, nós devemos fazer uma reunião com esses representantes para apresentar um cronograma de ações para a execução desse serviço. E eles acompanharão, né? Isso que é muito importante. Pena que isso chegue em 2012, porque em 2012 nós temos um problema sério de prazos da Justiça Eleitoral, né? O que impede algumas obras, né, Emerson? Sim, é que no Brasil, como nós temos eleições em 2 anos, então é meio que inevitável, né, porque assim nós fazemos as audiências um ano, e o ano seguinte a gente trabalha a execução desse serviço. Então a gente já fez um calendário para que as audiências não casem com o processo eleitoral, para não haver contaminação, enfim. O ano que vem é o ano eleitoral, então as obras que necessitarão de licitação, né, porque às vezes tem algumas reivindicações que são a própria prefeitura que vai executar, né, não tem necessariamente necessidade de processo licitatório. As que tiverem processo licitatório, nós temos que fazer antes do período eleitoral ou depois, né, de outubro e tal, né? Então a gente vai tentar correr para tentar que essas que precisam do processo licitatório sejam atendidas, né? Antes do calendário eleitoral. Emerson, qual a sua opinião quanto à manifestação popular? No caso, nós vimos as imagens de Brasília, daqui a pouco vamos ver o vídeo de São Paulo, mas eu acho que a própria revista Veja trouxe uma matéria, corrupção no judiciário. Quer dizer, me parece que a questão da corrupção hoje extrapola a questão política, né? Infelizmente a gente acompanha isso em vários setores. Primeiro eu queria até aproveitar, Augusto, parabenizar a Santa Cecília, porque eu tive a oportunidade de participar aqui do encontro dos blogueiros. Primeiro, foi um sucesso, né? Foi muito, muito legal. O primeiro Meu encontro... amigo Manuel Vergara esteve aí, e eu quero parabenizar o Sidney Aranha, que agora é um companheiro seu no PT do Guarujá, e que escreveu um belo artigo publicado hoje ou ontem no Diário do Litoral a respeito dos blogueiros
independentes, né? Isso. Belo evento. Então, sábado. esse encontro foi um encontro de blogueiros progressistas da Baixada Santista, que na realidade está ocorrendo em todo o Brasil. Inclusive vai ter um encontro internacional, parece que em novembro, mais ou menos, não sei precisar a data, que é um encontro de todos os blogueiros a nível internacional. Por que eu digo isso? Porque, como o próprio Vanderlei colocou, as redes sociais têm um papel hoje muito importante, está tendo, por exemplo, na Ásia, na África, os regimes totalitários hoje estão se desfarelando, né, muito em função como era um regime totalitário, eles não conseguiram conseguir censurar de forma as relações virtuais, né? Então, isso possibilitou que a população fosse às ruas e tal. No Brasil, esse evento também vem ocorrendo, né? Marcou as manifestações contra a corrupção. Eu só faço um adendo aí, viu, que eu acho que é importante a gente fazer reflexão. É importante combater a corrupção, isso é fato, né? E eu acho que é um compromisso que tem que ser permanente, né? Não é um fato, olha, hoje a gente vai combater a corrupção. Não, isso é um processo permanente, porque a corrupção ela existe desde a história do mundo. Vou aproveitar, vamos colocando então agora, enquanto o Emerson está falando, as imagens da manifestação em São Paulo. Eu só vou fazer no final um comentário, mas a corrupção, acho que se você pegar um ranking, todos os países hoje são citados com casos de corrupção, né? O que é importante, que eu acho, nessas manifestações, é que nós possamos manifestar e propor algumas ações concretas. Eu vi em algumas manifestações, por exemplo, defesa do projeto Ficha Limpa, defesa do voto aberto dos deputados, né, que não faça o voto secreto, enfim. A reforma política, por exemplo, acho que tem que estar pautada nas manifestações. Por quê? Porque há um problema sistêmico no país. Né? E o sistema eleitoral do Brasil, acho que só existe no Brasil e mais 2 países no mundo, né? No sistema com lista aberta, enfim. Que vem sendo muito criticado, né? Que muito criticado, que a eleição está virando um comércio, na realidade é isso que está ocorrendo, né? Então, acho que é fundamental que a gente aproveite a oportunidade para fazer com que o Congresso faça a reforma política. Né? Então, atacar as causas né, Vanderlei? Da corrupção. Né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, o Emerson vai acompanhar, o Vanderlei, que é um especialista em meio ambiente, do bairro do Samaritá. O Emerson, você conhece essa região? Conheço, Samaritá conheço muito bem. Rede ferroviária ali, não é? Seria da ALL, não? Acho que é ALL. A ALL agora. Na realidade, a gente tem um problema grave da rede ferroviária do país, né? E o governo federal retomou os investimentos, né, no governo do Lula. Agora, é preciso investir mais, até porque é uma área não poluente, né? Um meio de transporte não poluente. Nós estamos com um grave problema na região metropolitana, que é a questão da mobilidade, pelo excesso de caminhões na nossa região, e a deteriorização, né? Lógico que isso aí fica para os moradores ali do Samaritá, né? Isso aí gera... Até esses vagões abandonados podem servir de refúgio de marginais, né, Vanderlei? Causa insegurança. Então, eles estão reféns da tarifa intermunicipal. Hoje existem 97 mil pessoas que habitam a área continental da cidade. Isso significa que ser maior de muitas cidades do interior do estado de São Paulo. Por exemplo, a proposta do VLT, que acho que foi um absurdo, ela inicia-se ali passando a ponte, né, dos Barreiras. Quer dizer, a população, 97 mil pessoas da área continental que se poderia se utilizar, a gente está falando do VLT que nem na prática foi concretizado, mas que poderia servir a toda essa população para ter acesso à ilha e a Santos, né, e utilizando inclusive esse trecho da própria linha do trem. Você consegue frisar o último frame que mostra ali um carrilhão de vagões? Um dos últimos, se não for o último, o penúltimo. Agora, o que me chama a atenção é que o VLT, quando foi desmontado o sistema, o TIM, o governo do estado veio anunciar. Como? Ele anunciou que havia uma substituição por um outro sistema, aí VLT, hoje está se definindo no VLT. E o que chama a atenção é que não houve uma substituição. Porque, como o Emerson colocou, a população da área continental de São Vicente pode deixar até em tela aberta, viu? Se possível, Carlinha,
só para eu falar para quem estiver em casa poder ver melhor, olha só que detalhe interessantíssimo, hein? A quantidade de vagões que estão, sem dúvida, em algum ramal, ou de movimentação, ou de manobra. Olha a quantidade de vagões. Isso aí gera, primeiro, esconderijo para marginais, está na cara, né? Segundo, a proliferação, você vê o mato em volta. Então, infelizmente, é assim que começa o projeto do VLT, um abandono. Porque daí poderiam partir milhares de pessoas para trabalhar em Santos e São Vicente, na ilha, né? A área continental foi deixada de lado. O VLT não vai atender a área continental. A FEPASA, ela foi privatizada, outras redes, a Rede Ferroviária Federal também. A parte boa, os empresários ficaram. O osso, ninguém quer, fica com o poder público. O processo de privatização parte do pressuposto que o empresário quer lucro, né? É lógico. Então, ele acaba ficando com... Quando é o Estado que administra, o Estado tem como prerrogativa o papel de servir a toda a população. O que não é o caso aí, porque o governo do Estado não vai atender a área continental. Não. E o governo federal também deveria investir, essa área é de responsabilidade do governo federal, também deveria cuidar. Então, os dois estão errados. O Estado que está esquecendo da área continental num projeto ambicioso. Sim. Não, é responsabilidade do Estado. Isso, o Estado tem que prover à população do bem-estar, já que são cidadãos, enfim. Quando nós privatizamos qualquer setor da economia ou setor estratégico, é evidente que esse setor vai ter investimento nas áreas que têm rentabilidade. Nas áreas que não tem, acaba não tendo. Por isso que a gente, por exemplo, celular, a gente tem vários locais ainda no país que não tem sinal de celular. Né? A gente vê na reportagem da televisão que o sujeito tem que subir em cima do telhado para ter sinal. Por que isso? Porque não tem interesse na expansão. Então, o Estado, isso demonstra que o Estado tem um papel muito importante. Agora, no caso da população lá da área continental, quando terminou o TIM, a Prefeitura de São Vicente criou o sistema de lotação, que é o sistema de transporte alternativo. Senão, a população não teria outro, porque os ônibus que tinham eram ônibus intermunicipais, que são caros, né? E com o transporte alternativo que foi criado, com as perus de lotação, possibilitou que a população pudesse ter acesso à ilha. Mas ainda é um transporte deficitário para uma população de 97 mil pessoas. Eu me lembro, uma das afirmações do governo do Estado, quando acabou com o TIM, é que o pessoal não pagava a tarifa. Pulava-se muito a... Eu me lembro dessa declaração, não me lembro se do Mário Covas ou se de algum secretário, dizendo assim, o pessoal lá não respeita e não paga a tarifa. Quer dizer, colocando a culpa na população.